Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estou passando aqui para a gente ter um bate-papo, um momento de reflexão. Quero falar com vocês sobre algo sério que tem me chamado a atenção ultimamente e quero compartilhar para trazer essa reflexão também a cada um de vocês. Acho que é válido, que é importante. Nós temos aí atravessado dias difíceis, dias de lutas, de perdas, de muitas dores e o distanciamento social. E esse cenário pandêmico e todo esse contexto do qual nós vivemos, a humanidade, né, na verdade, atravessa esse momento, ele tem trazido um impacto muito grande sobre nós. E é sobre esses impactos, é sobre como nós estamos nos cuidando para essa travessia, é como nós estamos cuidando dos nossos filhos, da saúde dos nossos filhos, a nossa saúde emocional e a saúde emocional dos nossos filhos, crianças e adolescentes. Aliado a isso também, o desenvolvimento, como tem sido. É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa tarde. Essa semana, todos, acho que é de conhecimento aqui de todos, que o BNCC, né, a BNCC, ela trouxe de uma forma bem enfática e dando grande repercussão e grande visibilidade para as habilidades socioemocionais. Acho que também nunca foi tão necessário aprendermos a desenvolver isso em nós mesmos, como também ensinar. Porque eu sempre falo que tudo na nossa vida é aprendido. Então nós precisamos aprender a cuidar da nossa saúde e nesse momento, nesse cenário do qual nós vivemos, a parte mais importante é a nossa saúde mental, é buscar esse equilíbrio e assim também poder conduzir de maneira tranquila essa travessia com a nossa família. Ajudar os nossos filhos ou crianças e adolescentes a enfrentarmos essa situação adversa. E muitas vezes sei que não é fácil, e a gente parece se sentir perdida, não saber o que fazer, nem para onde ir. E essa semana, dentro do contexto da BNCC, está sendo trabalhada a Semana da Educação para a Vida. Então, dentro das habilidades de autoconhecimento e autocuidado trazida pela BNCC, as escolas têm desenvolvido os trabalhos com seus adolescentes dentro dessas habilidades, construindo essa habilidade. E aí, quando nós falamos em construir isso nos nossos filhos, nós precisamos também parar para pensar que essa construção, primeiro, ela tem que ser em nós. E aí eu te pergunto, como você tem se preparado? Como você tem cuidado da sua saúde mental? E como você tem feito? Quais são os mecanismos que você desenvolveu? O que você tem olhado? O que você tem contemplado esses dias? E nós falamos disso em saúde mental, logo a gente lembra do cérebro, né? E esse mecanismo neuronal, esse cérebro, essa máquina, mais que nunca, ele precisa estar em condições saudáveis. Mas e como eu faço isso? Né? De que maneira eu vou fazer isso? E essa é uma questão que muitos dizem, eu não dou conta, eu não consigo. E o nosso cérebro, nós temos um cérebro primitivo, né, que é onde ficam as nossas sensações básicas, as noções de toda uma aprendizagem básica e natural que já é trazida, né? Olá, Cíntia, seja bem-vinda. Obrigada, querida, por estar aqui mais uma vez. Então, nosso cérebro,
ele é como se nós tivéssemos dois cérebros. Nós temos o cérebro primitivo e nós temos também o cérebro mais elaborado, um cérebro mais bem preparado. É como se aqui dentro fosse o nosso cérebro primitivo, onde estão as reações mais de raiva, mais impulsiva, e essa parte frontal aqui é nosso cérebro pensante, o nosso cérebro mais elaborado. E essa parte do cérebro mais pensante, mais elaborada, nós conquistamos através de treinos, de aprendizagens e através das experiências que nós vamos vivenciando. Então é muito importante a maneira como nós aprendemos. O medo, por exemplo, é uma emoção. E existe o medo primitivo, mas existe também o medo que é aprendido. E hoje, talvez essa seja a maior emoção e a mais difícil de ser conduzida no cenário que nós estamos vivendo. É o cenário de caos, de destruição. E aí o medo tem tomado conta da nossa mente, do nosso coração. E aí eu pergunto mais uma vez, onde o seu olhar está? Esses dias eu recebi um vídeo onde essa foi a pergunta. Onde estão os nossos olhos? E teve uma frase muito interessante que a entrevistada colocou, que foi a doutora Rosana Alves, onde ela diz que nós somos transformados pela contemplação. Então, o que é que os nossos olhos têm contemplado? Então, para que eu consiga estar bem, eu preciso usar de alguns mecanismos para trazer esse cérebro uma sensação de conforto, uma sensação de bem-estar. E como eu desenvolvo isso? A primeira coisa é tirando os nossos olhos do que nós estamos contemplando, se essa coisa for uma situação ruim. Então hoje nós ouvimos muito no noticiário mortes, fome, desemprego, situações de miséria que tem aumentado, que está assolando, mas nós temos visto também muitas pessoas ficando deprimidas, ansiosas, e tudo por conta desse medo que tem tomado conta, porque o nosso olhar está focado no lugar errado. Houve uma pesquisa já há algum tempo em que o Brasil ele está entre está no maior índice de ansiedade, é conhecido como um país da mente inquieta, é o Brasil, da mente acelerada. Então, na América Latina, ele tem um dos maiores índices. E no mundo, num contexto mundial, o Brasil é um dos maiores no índice de ansiedade, de depressão. Semana passada, vi alguns casos de suicídio, algumas notícias de pessoas que justamente se encontram nessa situação, né, com a saúde mental fragilizada. E tenho visto adolescentes se suicidando, como vi uma família perder o seu filho semana passada. Então, onde está o nosso olhar? Porque se o nosso olhar estiver firmado em todo esse caos, em todas essas situações difíceis, esse cérebro não tem como ele manter-se saudável, não tem como ele gerar bem-estar para o corpo. Eu já falei aqui também outras vezes que a aprendizagem, para a sedimentação de uma aprendizagem, ela acontece pela repetição. Então, o nosso cérebro ele funciona. Informação, repetição da informação, e aí essa aprendizagem vai sedimentando. Então, se o meu olhar está sempre voltado para o medo, para a situação de desastre, para uma informação que me causa pavor, para más notícias, obviamente esse cérebro vai estar firmado nesse ponto do qual eu estou contemplando.
Então, o meu cérebro, ele precisa de boas reflexões. Eu preciso trazer para esse cérebro informações e tirar dessa contemplação. Trazer o meu cérebro para notícias positivas. Ver algo diferente disso, desse cenário, e começar a buscar entretenimento longe disso, fugindo disso. Então, contemplar, mas de uma forma mais positiva a vida. Eu também preciso olhar para a vida, para os dias que temos vivido, mesmo diante do caos, e perceber que existe graça, que existe favor de Deus sobre nossa vida. Então, alimentar o meu espírito e a minha mente daquilo que me traz esperança. Porque alguém aí duvida que isso tudo vai passar? Eu, particularmente, acredito que isso tudo vai passar em algum momento. Pode demorar. Obviamente, nós já estamos cansados pela nossa fragilidade humana, pela nossa condição humana. Estamos cansados de ficar em casa, trancados, distante de quem amamos, né? Sem os nossos amigos, sem os nossos familiares, mesmo sabendo que isso é necessário. Mas nós não sabemos até quando vai durar. Mas eu sei que isso tudo vai passar. Eu acredito nisso. Então é no que a gente alimenta a nossa fé. Então os nossos olhos é uma das maiores janelas para a aprendizagem. Por isso que é muito importante você desenvolver no bebê o contato visual. Porque que com as crianças com TEA é uma habilidade que a gente precisa ensinar e desenvolver nelas. Porque os olhos são janelas, são portas de aprendizagens. Então, se o meu olhar ele continua sempre em uma coisa ruim, provavelmente esse medo vai aumentar. Outra coisa que eu posso fazer, outra ferramenta que eu possa fazer para que esse cérebro se mantenha bem e possa ser gerado nele bem-estar e uma saúde emocional equilibrada. Uma hora por dia, pelo menos 1 hora por dia, ao ar livre. Fazer uma caminhada devagar, lógico que usando de todo o protocolo, né, e todos os cuidados. Então, ao ar livre, pelo menos 1 hora por dia. E isso vai gerar bem-estar, isso vai trazer bem-estar. Nós também podemos, além disso, nos apegar às atividades físicas. A atividade física ela vai trazer relaxamento, não necessariamente uma musculação ou um exercício onde eu preciso colocar como que eu vou fazer? Um treino HIIT, que é um treino mais acelerado. Para alguns se adequa, se esse for seu caso, ótimo, ele vai favorecer o sono, vai contribuir também com a forma de alimentar-se. Então, organicamente, a atividade física também vai gerar esse bem-estar. Mas aqueles também que se identificam com a yoga, se identificam com a meditação, elas são fundamentais e há quem diga que elas não geram efeitos. Eu, particularmente, sempre que faço uma aula ou outra de yoga, eu sinto isso no meu corpo, eu sinto o meu corpo mais tranquilo, eu sinto minha mente mais tranquila. Então, a meditação também é outra modalidade da qual não é todo mundo que se adequa, mas que também ela pode muito em seu efeito. A alimentação saudável é uma coisa também que a gente tem que se preocupar, porque tem muita gente que está em casa, mas que está preocupado apenas em se alimentar comendo um monte de besteira, porque estou de boa e vai comendo, e não faz muita escolha daquilo que está alimentando, nem em quantidade, nem em qualidade nutricional. Outro fator que é muito, muito, muito importante e que às vezes é deixado de lado porque nós acreditamos que não faz efeito, é manter a rotina, é priorizar a nossa rotina. Ter horário para acordar, ter horário para levantar, ter o horário do estudo, ter o horário para dormir. É muito importante que esses horários eles se mantenham.
Tudo isso vai contribuir, porque organicamente você começa a se ajustar quando você mantém essa rotina. Ela é mais fácil para o seu, porque muita gente também está trazendo para casa o quê? O home office, muitos estão trabalhando em casa, as crianças estão estudando. Então, eu preciso estar bem também, não só pela minha família, mas por mim. Então, primeiro eu cuido de mim, depois eu cuido do outro. Se eu não estiver bem, eu não tenho como gerar nessa criança, eu não tenho como gerar nesse adolescente tranquilidade e mecanismos para que ele consiga atravessar esse momento. E pasmem, há notícias e índices muito alarmantes de que as crianças que mais estão sofrendo nesse período pandêmico. Então aí nós estamos lidando, além do coronavírus, nós estamos também convivendo com uma saúde mental pandêmica, associada a essa ansiedade, a depressão, e nisso nós temos perdido já algumas vidas. O índice de suicídio aumentou, o índice de crianças com transtornos mentais também tem aumentado, o nível de ansiedade muito alto, principalmente nas crianças até os 2 anos de idade. E segundo uma pesquisa que eu vi hoje, um estudo revelado aí por pesquisadores da UNB, as crianças de 2 anos de idade, de até 2 anos de idade, os bebês recém-nascidos, são as crianças que têm mais sofrido, principalmente as de 2 anos, são as que têm mais sofrido por já ter vivido o primeiro ano em confinamento, em isolamento social. E aí eles trouxeram um dado também muito interessante, que talvez nós nunca paramos para pensar, que foi esse novo nascer. As crianças que estão nascendo agora, elas estão dentro de um contexto muito adverso, muito diferente do que nós vivemos quando criança, que talvez a maioria dos nossos filhos, porque talvez muitos de vocês têm filhos aí já adolescentes ou pré-adolescentes, mas que têm uma idade mais avançada que 2 anos. Então, essas crianças que estão nascendo nesse novo cenário, elas estão tendo muito prejuízos. Não só o prejuízo emocional, porque constatou-se que essas crianças de até 2 anos, elas estão mais aceleradas, mais ansiosas, mais irritadas e, em alguns casos, mais entristecidas. Alguns pais têm relatado o entristecimento. E junto com isso, há também um impacto sobre o desenvolvimento dessa criança. Então, há um estudo de 2019, que foi na a Semana Internacional da Saúde da Mulher, na Índia, onde muitos médicos ficaram estudando e conversando sobre a saúde da mulher no período gestacional, vendo também as competências do bebê durante esse período de vida intrauterina e também relacionando tanto a aprendizagem da criança quanto essa construção vincular ainda feto. E essa importância desses 1000 dias, os 1000 primeiros dias de vida desse bebê. Então foram estudos importantes. Foi percebido que esse bebê era um bebê com muitas competências. Foi percebido que a vida intrauterina era muito mais rica do que o que a gente imagina. E que esse bebê tem como a barriga da mãe e o útero da mãe a primeira sala de aula. E que ela é capaz de ouvir, ela é capaz de sentir sabores, ter alguns movimentos, desenvolver vários movimentos de abrir olhos, mexer com a boca, ainda dentro da barriga, reconhecer vozes, enfim. Tudo por conta do estímulo. Então é muito importante, principalmente a tecelagem vincular dessa dia de mãe e bebê. E essa tecelagem, ela serve como alicerce para a saúde física e emocional desse bebê, certo? Esse bebê competente,
ele já vem em um ambiente onde ele recebe muitos estímulos e ele passa a desenvolver-se, vai começando a desenvolver sua parte sensorial, sua motora, tudo dentro dessa sala de aula. Logo ao nascer, esse bebê, ele precisa ser estimulado pela triangulação do olhar entre a mamãe, um objeto, e, enfim, essa criança, ela tem um nível de sensibilidade muito maior a cheiro, a toque, a parte sensorial está muito mais aguçada. Então, ela precisa do estímulo. Quem nunca teve um bebê em casa que depois começa a pôr a mão na boca, né? Brinca com o pezinho, e tudo isso vai vindo durante o seu desenvolvimento. Ela, à medida que vai sendo estimulada, ela vai desenvolvendo. Passa por essa fase oral, de pôr mão na boca, o pé, e tudo que ela vai pegando, ela vai experimentando. Então, as aprendizagens, elas acontecem pelo experimentar. A experiência, ela é fundamental. O estímulo é necessário para a aprendizagem da criança. Então, o que tem chamado a atenção sobre as crianças que estão nascendo durante a pandemia? Qual é o prejuízo que essa criança está tendo? O isolamento social está trazendo prejuízos que cientificamente esse professor e alguns pesquisadores da UNB e alguns estudiosos também da OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, têm percebido que o desenvolvimento dessas crianças tem sido comprometido. Porque logo ao nascer, muitas dessas crianças, muito desse bebê recém-nascido, ele não está usufruindo de uma vida social. E a socialização é um recurso precioso para o desenvolvimento dessa criança. Vai facilitar tanto as aprendizagens, desenvolvimento da parte sensorial, vai estimular fala, vai estimular os movimentos, o andar. E dentro dessa pesquisa também, eles revelaram que além dessas crianças estarem mais agitadas, mais ansiosas, elas também estão mais dependentes. Por quê? Porque não está havendo estímulo. Esse estímulo, ele não está acontecendo da forma como como deveria ter acontecido. E essas crianças estão tendo o seu desenvolvimento cognitivo, motor, a sua saúde emocional, tudo isso comprometido, mas principalmente a nível de aprendizagens. Então, o que o pai está fazendo? Alguns pais recorrem a recursos pedagógicos, os brinquedos, as brincadeiras. Então, nunca foi tão importante e tão necessário o fortalecimento desse vínculo com o pai, com a mãe. Dentro do cenário do qual nós vivemos, se essa criança tiver contato com um primo, 2, 3, isso pode até acontecer, desde que na presença de um adulto, tomando cuidados necessários. Então, faça valer, ao ar livre também, de preferência, mas essa criança, ela precisa, de alguma forma, socializar, para que ela consiga dar conta e receber os estímulos necessários, para que ela consiga se desenvolver bem. Então, essa é a preocupação dos pais, tem sido a angústia dos pais. Então, ter esse vínculo com qualidade, fortalecendo essa relação de confiança, de tranquilidade. Se for possível, essa criança ter o convívio com um primo, 2 primos, marque encontros ao ar livre, todo mundo de máscara, tomando os seus devidos cuidados, fazendo uso do álcool em gel, sendo acompanhado, obviamente, pelos adultos. Ainda é possível. Então, tem que fortalecer esses vínculos e ter mais qualidade, ter uma maior qualidade nesse tempo. Então, nós precisamos, sim, cuidar para que essas crianças recebam os estímulos necessários. Então, não somente se está em casa, o pai e a mãe, que a maioria está em home office, tirar um tempo, colocar na sua rotina o tempo
para brincar com essas crianças, usando de brinquedos pedagógicos, fantoches, joguinhos de montar, de empilhar, cantiga de roda, música, dança. Então, tudo isso vai ajudar essa criança nesse desenvolvimento que nesse momento está sendo comprometido. Então, vale a pena pararmos para pensar em tudo isso. E oi, Elda, tudo bem? Estou feliz de tê-la aqui também. Seja bem-vinda mais uma vez, obrigada. Então, assim, nós precisamos pensar seriamente em como esse contexto pandêmico ele vem afetando essas crianças. Ele tem afetado a saúde emocional, que é isso que a gente estava falando aqui, sobre a saúde emocional, o quanto ela tem sido impactada por esse contexto, mas nós precisamos parar e pensar que tudo que cresce, só cresce aquilo que nós alimentamos. Então nós precisamos primeiro cuidar de nós, alimentar em nós coisas boas para trazer esses mecanismos e dar sustentação para esses mecanismos mentais, para conseguirmos ter uma saúde emocional, para termos mais equilíbrio e poder trabalhar isso nos nossos filhos. Então tem pais que falam muito em todas as notícias que vêm, ou assistem jornal o tempo inteiro e infelizmente o jornal tem trazido muitas notícias de destruição, muito caos, e isso gera pavor. Se nós já nos causa desconforto, quanto mais nos nossos filhos. Então nem tudo precisa ser dito para os nossos filhos. Ah, mas eu vou colocar ali uma bolha e tirar dessa realidade? Não. Mas eu preciso também proteger essa criança. Eu posso conversar com ela, sim, abrir diálogo, principalmente adolescente, porque eles vão questionar, eles vão conversar, eles vão querer expor o que ele está sentindo. Então é necessário que se abra o espaço para o diálogo, para ouvi-lo, mas que também a gente esteja pronta para dar esse adolescente uma resposta positiva, uma resposta onde ele consiga se sentir bem. Então, vai fazer atividade física? Faça também com seu filho, leva seu filho para fazer. Vai passear ao ar livre? Leva seu filho para ter essa 1 hora ao ar livre, para que gera também nele essa mesma sensação de prazer, de bem-estar. E também nós precisamos nos preocupar com o sono. O ciclo do sono, que muitos não têm conseguido dormir, muitos não estão tendo um sono de qualidade. Então, quando eu pratico atividade física, eu cuido da minha alimentação, tirando muito carboidrato, diminuindo um pouco do carboidrato, diminuindo o açúcar, as gorduras trans. Então, tudo isso vai trazer para mim qualidade e vai gerar também, vai contribuir também com o ciclo do sono. Então, nós precisamos estar com os nossos olhos, buscando aquilo que nos traz a paz, mantendo nós primeiro como pai, como mãe, se possível, dentro do possível, o mais equilibrado, para que nós possamos também ensinar os nossos filhos a atravessar tudo isso sem muito medo, que possa atravessar isso sabendo que a vida é assim, tem as incertezas, tem os momentos da adversidade, tem dias de sol, mas que também tem dias de chuva. Então nós alimentemos também a nossa fé e cuidemos das nossas crianças, da saúde dos nossos adolescentes e da nossa também, né? Principalmente a nossa. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Então cuidar também da rotina não só da criança, mas também de toda a casa, de toda a família, manter essa rotina. Essa rotina ela é essencial para essa organização, tanto a organização neuronal, para a organização orgânica mesmo, biológica nossa, porque quando está tudo funcionando com os horários ali de dormir, de acordar, de comer, nós temos a sensação de bem-estar. Então, precisamos pensar nisso. E pensar também que essas crianças que estão nascendo agora, nesse novo contexto, elas realmente estão tendo os prejuízos, mas nós precisamos continuar estimulando essa criança
que seja através de jogos, que seja através da leitura de um livro, a intervenção psicopedagógica literária, que é muito usada em consultório, ela favorece muito, porque a contação de história, ela traz, isso mesmo, Elda, a saúde emocional para viver bem, sim. E é justamente disso que eu estou falando porque nós temos visto, não sei se você tem acompanhado ou viu algum noticiário, mas nós temos vivido com muitas crianças, principalmente as que estão nascendo agora, e temos vivido aí junto com a pandemia também, o que a OMS chama de saúde emocional pandêmica, que são as depressões, a ansiedade, e que dentro desse contexto quem mais tem sofrido são as crianças até 2 anos de idade. As crianças que dentro dessa faixa etária, que já passaram o primeiro ano em isolamento, elas estão mais agressivas, elas estão mais irritadas, mais ansiosas e elas estão sofrendo mais. As que estão nascendo agora dentro do contexto, elas estão tendo prejuízo no desenvolvimento delas, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor. Percebeu que essas crianças de até 2 anos de idade, que acabaram de nascer, elas estão também mais dependentes dos pais. E isso por conta do pouco estímulo, por falta do contato também social. Houve uma pesquisa dentro da Secretaria de Educação justamente sobre crianças na escola que tinham atraso de fala. E quando foram ver e estudar e fazer a triagem com essas crianças, perceberam que essas crianças eram muitas crianças que tinham dificuldade de fala. Mas aí, quando foram fazer a triagem de perto e conhecer a família, o contexto do qual essa criança vivia, percebeu-se que muitos pais não davam a estimulação correta para o seu filho. Alguns ainda estavam usando chupeta, fazendo uso de mamadeira, e tudo isso estava influenciando para essa dificuldade de fala. Então, às vezes, não fazemos por mal, mas por falta de conhecimento. E aí não damos o estímulo necessário a essa criança. E dentro desse contexto, muitas crianças, dentro do contexto que a humanidade vive, em isolamento, por falta da socialização, a criança tem ficado em prejuízo, porque socializar, a criança vai aprendendo regras sociais, a criança vai aprender a compartilhar, ela vai desenvolver também essa sensibilidade de perceber o outro, de olhar o que o outro, de fazer as triangulações do olhar, né? Estimular contato visual. Ela vai também colocar, seja bem-vinda, Daiane, Bárbara, obrigada por estarem aqui, sejam bem-vindas. Então, essa criança, à medida que ela vai socializando, é na socialização, nessa brincadeira do parquinho, que é de pôr a mão na boca, de passar por tudo isso, é que vai gerando as aprendizagens. É assim no experimentar. Por isso que as nossas experiências, elas têm que servir para os nossos filhos e até para os nossos filhos, quando nós queremos ensinar algo e a gente quer compartilhar, a gente compartilha a nossa história, é como se fosse uma história para uma reflexão. Vai ajudar o nosso filho a pensar que nós também passamos por uma situação semelhante, vai gerar também nele a empatia, mas a nossa experiência ela foi boa para nós. Nós aprendemos e sabemos de muito hoje porque nós passamos pelo processo do experimentar, da repetição, para que o nosso cérebro registre a aprendizagem e sedimenta. Assim, os nossos filhos, cada um precisa passar pela sua experiência, para que ele possa consolidar as suas aprendizagens. Então, esse socializar ele é muito importante e por conta disso, muitas crianças estão sofrendo e os pais também, porque se sentem sozinhos, desamparados, não sei o que fazer. E então, às vezes a gente tem a ideia
o pensamento errôneo de que o bebê, a criança até 2 anos, ela não vai sofrer por estar dentro de casa, né? Mas a criança, ela também tem muita energia, ela vai gostar de pular, de saltar, de brincar, gosta de ter amiguinhos. Então essa geração que está vindo aí, essas novas crianças, esses novos nascimentos, eles têm sido impactados muito fortemente por isso. Então cabe aos pais tanto manter-se bem, para que essa criança tenha esse alicerce emocional bem consolidado. Cabe aos pais também recorrer, buscar ajuda para esses estímulos, para que essa criança receba um estímulo com qualidade. Então busque recursos, tanto nos brinquedos, porque é no brincar que a criança aprende, como se for necessário, busque ajuda profissional, procure desde um coach, que seja um coach parental, que seja uma educadora parental, também alguma educadora, alguém da área, né, como uma educadora, que possa orientar, que tenha alguma formação dentro dessa área, né, da psicologia infantil, ou uma psicóloga, uma psicopedagoga, alguém que possa orientar e ajudar essa família nessa estimulação. Então, apostar nos livros, nos brinquedos pedagógicos, nos fantoches, na contação de história, na brincadeira de roda, na dança, na música, tudo isso. E também ver desenho animado, que a maioria das crianças gostam, também. Mas que essa criança não tenha apenas esse contato com as telas, né? Com os aplicativos, com essa coisa do apenas da televisão, mas que o mínimo de contato humano que ela tenha, que seja com qualidade, e que esse vínculo com o pai, com a mãe, seja bem feito, seja bem consolidado, que o momento em que a gente tenha para ficar com os nossos filhos, esses vínculos sejam fortalecidos, e nós pensarmos bem naquilo que a gente traz para dentro da nossa casa. Então nós somos uma casa, somos nós quem escolhemos, nós podemos controlar quem entra na nossa casa. Então o que é que você tem deixado entrar na sua mente? Essa é a pergunta. Onde que você tem deixado o seu olhar contemplando exatamente o quê? E o que você tem permitido entrar na sua mente e no seu coração? Porque nesse momento isso vai fazer a diferença. Se eu mantenho os olhos no caos, provavelmente eu vou ficar a cada dia mais ansiosa, vai gerar estresse, vai aumentar o medo, e nem todo pensamento ele é nosso. Existem pensamentos que são vozes que nós precisamos afastar de nós. Então nós precisamos também pensar nisso. E ensinar os nossos filhos, ajudar os nossos filhos de uma maneira inteligente, trazendo também estratégias para eles, para que eles possam também lidar com as suas angústias. Porque pare para pensar também no adolescente. O adolescente, ele está numa fase, não é nem adulto nem criança. Ele está aí nesse meio, né? No intermediário. Pense em todas as angústias, em todo o emocional já e o momento que ele está vivendo, que é a sua fase para as descobertas. Por exemplo, é algo que tem me trazido sofrimento por ver as minhas filhas que estão entrando na fase onde vai iniciar a fase do namoro, a fase das paixões, e tá muito complicado viver isso, porque não tem contato, não tem convivência. Então eu busco proporcionar a elas sempre um passeio ao ar livre, a gente sempre faz, eu faço isso, coloquei isso na minha rotina, nem que eu tenha que levar os meus cachorrinhos para passear, e elas também vão junto, a gente vai conversando, e depois eu percebo que isso tem sido benéfico para nós. Temos feito atividade física em casa mesmo, porque não está dando para ir para a academia, a gente está fazendo em casa, isso também, a gente tira um tempinho, ainda que rapidamente, mas a gente faz. E também os momentos para bate-papo, para conversar, para que elas possam falar. E elas não estão afastadas das amigas, estão
afastada da escola, que é o outro contexto social, onde fica muito tempo. Então, tudo isso gera também muita angústia a esse adolescente. Imagine esse adolescente ficar trancado em casa e ouvir apenas notícias ruins, pensamentos negativos. Obviamente, esse adolescente também vai estar com a sua saúde impactada. E, pasmem, o índice de suicídio tem aumentado. O índice de suicídio, o índice de depressão, muito aumentou do ano passado para cá. Então, nós encerramos o ano de 2020, esperando um 2021 mais cheio de prosperidade, de paz, de tranquilidade. E, infelizmente, não é isso que nós temos vivido. Então, nunca foi tão necessário nós colocarmos a nossa mente, cuidar do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele tem, nunca foi tão precioso, como eu coloquei aqui, fator de manutenção de vida. Então, nosso cérebro é o fator de manutenção para a vida. Então, nunca foi tão importante nós cuidarmos bem desse jardim, regá-lo e cultivá-los com reflexões positivas, para que esse medo não tome conta de nós, para que esse medo, não é eu ter medo, eu não quero mais ter medo, eu vou evitar ter medo. O medo, ele não é tão ruim, ele é bom, porque ele causa também reflexão, instinto de proteção. Dentro do nosso cérebro primitivo, como eu coloquei, o medo já está lá, ele já existe para nossa proteção. Agora, eu não posso deixar, e eu preciso cuidar, para que esse medo ele não se torne patológico. Porque quando ele se torna patológico, aí vem todo esse pensamento acelerado, toda a ansiedade, toda a depressão, toda a irritabilidade. E é a nossa mente que nós precisamos cuidar. Então, usemos de estratégias, e sendo que cada uma dessas das quais eu trouxe como sugestão, que se adeque a cada um aquilo que vocês costumam fazer e que vocês veem que está gerando também bem-estar para você e para a sua família. Então, se preocupe com o que você está alimentando, com aquilo que você está contemplando, se é bom, se é ruim, e tire os olhos disso. Muitas vezes nós, chegando aí Dia das Mães, né, e nós, como mães, temos uma mania de nos atrelar às nossas culpabilidades maternas, nos enchermos disso. E muitas vezes nós nos sentimos frustradas com alguns resultados na criação dos nossos filhos. E nós só nos sentimos assim porque nós mantemos o nosso olhar no lugar errado. Nós colocamos o nosso olhar buscando culpado. E aí nós tiramos o foco do processo de criação dos filhos. É do processo de como eu ensino. Então, o nosso olhar tem que estar no processo. Nosso olhar tem que estar naquilo que é o que vai nos ajudar a fazer o diferente, a fazer de uma forma mais inteligente para que gera bons resultados e boas aprendizagens. Então, era isso que eu queria deixar para vocês, é a reflexão. Queria também ter deixado essas ferramentas e que vocês possam fazer uso, que isso possa ajudar vocês de alguma forma, né? Então, fiquem com Deus. Muito obrigada a cada uma de vocês que estiveram aqui comigo nessa tarde para esse bate-papo, apenas para um momento de reflexão. Muito obrigada.